TSE precisa explicar por que terceiros conseguem filiar, de terceiros partidos, conseguem filiar qualquer cidadão nesse país. Trocando em miúdos aí, nós tivemos a filiação o Flávio Bolsonaro foi se registrar sua candidatura e descobriu que estava bloqueado porque sua filiação no TSE estava em nome do partido Missão. No início do mês, alguém foi lá, trocou ele, desfiliou do PL, filiou o Missão. Tá? E aí isso surgiu, eles fizeram um questionamento, a parte jurídica da campanha fez o questionamento e o TSE confirmou, sim, a filiação do Flávio ao partido Missão, feita pelo próprio Missão. Tá? E aí a turma do Missão começou a soltar um print dos e-mails que enviou para o Flávio Bolsonaro. Então assim, primeira pergunta, por que diabos, Renan, o partido Missão enviou e-mails para o Flávio Bolsonaro para filiação? É claro que já tinha alguma malandragem aí, ou vocês não têm controle sobre o processo de filiação de vocês, ou vocês estão tentando fazer filiação em massa, né? Será? A gente vai ter que ver, Inclusive, houve aí toda uma polêmica, o TSE agora de manhã suspendeu o processo de filiação, tá? Abriu ontem à noite uma investigação sobre a filiação, já mandou para a Polícia Federal, vai ter cadeia. Vai ter cadeia, viu? Porque isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é fraude em documento público, certo? Então não pode brincar. Por isso que eu falo, política não é coisa para adolescente. Tô nem falando de idade, eu tô falando de idade mental. Política não é lugar para bagunça. Ah, Cláudio, mas a política já é aí briga campal, vale tudo. Não, meu amigo, ou você defende a melhora do nível da política como um todo ou não. E aí tá muito claro qual é o caminho que a gente precisa seguir. Agora, essa questão, para mim, ela realmente expõe o TSE, coloca o TSE na parede. O TSE precisa explicar por que terceiros conseguem filiar, de terceiros partidos, conseguem filiar qualquer cidadão nesse país. Eu, por exemplo, não tenho filiação. Se meu nome aparecer em algum partido filiado, é fraude, é crime. E aí eu vou processar também. Tá? Põe o Renan tentando justificar aí esse rolo, vai. De boa fé, eles de fato foram vítimas de uma pessoa que trollou e tentaram construir essa historinha. É uma historinha meio boba pra enganar as pessoas. Não tem sistema nenhum, pode ser meramente uma pessoa. Só que alguém tem acesso ao e-mail dele. O que complica a história que ele tá contando é por que então as pessoas acessaram o e-mail dele, a equipe dele ou ele próprio, e não fizeram nada? Até porque poderia eventualmente atrapalhar até a imagem dele estar afiliado ao nosso partido. Não tem nenhum sentido isso. Então por que a primeira coisa que ele fez é contar essa história? Essa história de eterna vitimização do homem que luta contra o sistema. Isso pra mim, desculpa, não cola. E se há, aí sim, má fé da parte dele, talvez eles foram estúpidos. A gente nunca pode esquecer do fator estupidez. Então talvez eles tentarem simular algo nesse sentido, que ele foi filiado por nós de maneira maldosa, e aí se esqueceu que a equipe dele apertou os botões. Então, tô aqui aberto e tô curioso para saber o que vai acontecer enquanto não. Olha só, é muito curioso, né, o discurso canalha do Renan, porque ele pretende distorcer a realidade. Quem filiou o Flávio foi o Missão. Ele é o candidato do Missão à presidência. Ele é o dono do Missão. Ele é o dono do Missão. Ele é o dono do MBL. Aliás, a gente ainda nem começou, viu, Renan? Fica tranquilo aí. Os negócios em torno do MBL, isso tudo aí, eu não sei nem se vale a pena, porque você não vai muito à frente nessas pesquisas. Então, assim, talvez seja até uma boa, né? Me parece que a missão está clara, e a missão de atrapalhar a eleição, a missão de ajudar o Lula, né? O partido Missão tem uma missão. Missão é eleger, atrapalhar o Flávio, perdão. A missão é eleger, está muito clara a missão agora. A missão de vocês é eleger o Lula, porque vocês têm na mente de vocês que vocês que estão aí
muito bem assessorados, né? Eu sei. E eu sei como é que vocês estão, vamos dizer assim, capilarizados também com a turma do Centrão. Eu sei. E eu sei que vocês querem fazer bancada, querem ter acesso ao fundo eleitoral. Vocês são linha auxiliar. Lá atrás eram linha auxiliar do PSDB, lembra? O MBL ligado ao PSDB jovem. Você já foi do PSDB, né, Renan? Aí você viu que estava ganhando musculatura o movimento. Porra, não, eu posso ter o meu próprio partido. Posso ter meu próprio business. Porque você, assim como Valdemar, assim como Ciro, assim como Kassab, vocês enxergam o partido como business. Vem com essa conversa de mudar o país. É business. Tá certo? Então, assim, tá muito claro isso. E tá muito claro esse papel de linha auxiliar do Lula. Ainda mais agora com o Kassab dizendo: Centrão é Lula, vocês são Centrão, vocês são Lula também. Ariel Alcântara, TSE precisa se explicar, hein? Primeiro... E o Renan também. Primeiro, dentro de uma questão técnica. Todo sistema, qualquer que seja sistema, é passível de erro. Tanto que nos aviões, você tem a redundância, você tem cada sistema que mexe um flap, uma turbina, ele é multiplicado por 2 ou 3 vezes, porque sempre, por mais perfeito que tenha, o sistema tem erro. Bom, o que se faz é tratar erros. Bom, então, esse sistema do TSE é um sistema de erro. Bom, mas o erro, quando o erro é descoberto, analisado, avaliado, ele é corrigido, ele vai, depois de um certo tempo, o sistema vai ficando quase imune a erro. Vou dar um exemplo, uma coisa que nós convivemos todos os dias. As nossas contas correntes em banco dificilmente estão erradas. Pouquíssimas vezes. Das bilhões de transações bancárias diárias, quase nenhuma tem erro. Então, porque é um sistema que vem numa redundância. Vou dizer, há 60 anos. Muito bem. Então, o sistema do TSE tem erro. Foi descoberto. Mas a questão não é essa. É que esse sistema de filiação partidária corre a boca, e se fala aqui em Brasília, para registrar um partido é só pagar. Porque vai arranjar filiado aqui, filiado ali, que ninguém confere. E eu duvido que o TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais, venham a conferir assinaturas, endereço, nome dos filiados, que deveria ocorrer. Então chega lá a Dona Maria, Dona Maria é filiado ao Partido da União. Tudo bem, botou a Dona Maria, o Partido da União se registra, tem um dono, aquele dono é dono daquele registro de partido, faz convenção. Quem são os convencionais? Quem é que elege os diretórios? Quem é que bota os diretórios? Hoje se fala numa figura que é voz corrente em Brasília do dono do partido. Fulano, o senhor Kassab, é dono do PSD. Como ele é dono do PSD? O PSD é dos filiados. Tem que eleger diretórios, ter convenção, aqueles convencionais têm que votar, aqueles votos válidos. Como é que é feito? Bom, só que isso, se nós formos passar um pente fino nisso, não sobra um, meu irmão. Talvez, não sobra um, nem o PT. Agora vamos começar pelo nome dos partidos. Por que PT? Porque inicia logo depois do Estado Novo, quando Getúlio começa a democratização, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele tirou o brasileiro e botou Partido dos Trabalhadores para buscar a vinculação sindical que o Getúlio tinha no PTB, vinculada à ideia do um sujeito chamado Arlindo Pasqualini. PSD, os primeiros partidos fundados para a eleição de 45. Fundado também pelo Getúlio, pelo grupo dele. Hoje tem o Kassab, que foi pegar essa sigla, por analogia ao PSD antigo, que talvez não tenha nem ideia de quem eram os fundadores do PSD. E assim nós vamos andando na formação partidária do Brasil, que é efetivamente fake. Ela é falsa. Por que ela é falsa?
Porque alguém, de repente, faz o partido missão. Missão impossível? Missão de quê? Qual é a missão? Aí, usam isso dentro de uma estrutura também fake para produzir candidato dentro de uma regulamentação de cima para baixo. Então, um episódio desse, ele é importante porque ele mostra a total fragilidade da estrutura eleitoral que nós vivemos e que vem e que tem tradição em ser mal feita, porque ela sempre foi feita com objetivos de quê? De manter o poder das pessoas que estão no poder. Muito bem, deixa eu ouvir aqui o Costenaro, porque o Costenaro conhece essa turma toda, ele foi do MBL, saiu do MBL. Daqui a pouco você vai explicar pra gente por que você saiu, Costenaro, do MBL. Mas me diga uma coisa, você conhece ali de perto o dia a dia, porque a gente que está do lado de fora, o eleitor, o espectador, o jornalista, a gente conhece a conduta pública, né? A gente conhece aquilo que a gente vê. E a gente sabe que aquilo que a gente vê não necessariamente é a verdade, né, do partido, a verdade do movimento, a verdade das pessoas. Você acha que o Renan, essa turma dele, alguém do entorno, de repente alguém sem ele saber, enfim, tem uma cultura, me parece, uma cultura muito forte dentro do movimento, né? Você acha que alguém da omissão seria capaz de fraudar, de fazer uma brincadeira ou de fazer isso como uma estratégia realmente aí para, sei lá, ganhar visibilidade, criar um fato político? Eu não sei, eu fico aí, eu realmente, às vezes eu fico meio... eu sou velho já, tô quase 50 anos e eu olho, assim, de vez em quando eu não entendo muito certas coisas que acontecem, mas eu já vi de tudo na internet para as pessoas, quando a pessoa quer ganhar relevância, né? Eu já vi de tudo, influenciador fazendo as coisas mais absurdas do mundo. E como é essa cultura dos influenciadores, dos absurdos, ela hoje está impregnada na política, eu fico me perguntando do que essa gente é capaz de fazer para poder ganhar relevância no debate, poder estar presente ali nas manchetes dos jornais. É aquela velha história, né? Falem mal, mas falem de mim, né? É isso. A primeira coisa que o Renan fez foi convocar uma coletiva ali e aí dar, né, fazer o discurso dele, colocar a culpa na filiação no próprio Flávio Bolsonaro, aí acusando o Flávio de querer se vitimizar, quer dizer, é uma coisa tão maluca, né? Como se alguém no PL, maior partido aí da direita, o sujeito com 42, 45% de intenções de voto, com a responsabilidade de carregar o nome do pai, né, que é o líder do maior movimento popular de massa no país, né, o maior movimento político de massas do país, o cara vai parar e vai falar assim, não, eu vou fazer aqui uma filiação, porque aí... Eu acho que esse discurso do Renan realmente não casa, né, com a realidade. Então eu queria o teu depoimento, queria saber se você acha que pode ter sido tudo um grande engano, um grande equívoco, ninguém efetivamente planejou nada disso, ou se essa turma é capaz de planejar algo nesse sentido e com que objetivo. Bom dia, tá me ouvindo bem aí? Perfeito. Então, a questão é muito simples de ser respondida. Eu não duvidaria, entendeu? Eu acho que o TSE e a Polícia Federal têm que investigar ao máximo isso daí, porque do que eu conheço lá de dentro, e como você mesmo disse, de já ter visto muita coisa na política, a gente sabe que muito dos atores, os atores políticos que a gente tem no Brasil, eles são capazes de muitas coisas. E o MBL, o Missão MBL, né, porque eles usaram essa nova forma de classificar quem eles são para tentar ocultar para as pessoas a marca antiga deles e tentar ganhar novas pessoas. Tanto é que boa parte da captura de assinaturas que eles tentaram fazer na rua, eles iam mentindo. Tem vários vídeos disso, você divulgou isso na época também. Eles chegavam e falavam que eles eram a favor de certas pautas que eles nunca foram, para pessoas na rua que não sabiam quem eles eram. Eles não sabiam que eles estavam assinando para o partido do cara que falou que as mulheres eram fáceis porque eram pobres na Ucrânia. Quando ele foi lá para a Ucrânia na época da guerra,
Eles não sabem que é do Renan, o cara que trabalhou para o Lula ser eleito de novo. Então, quando você fala sobre se é possível ou não, como eu disse, eu não duvidaria porque eu vi muita coisa lá dentro. E aí eu posso citar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo é o seguinte: como que um partido que tá sendo construído dizendo que eles combatem as facções criminosas, e eu, poxa, uma pessoa do Rio de Janeiro que já morou em favela, que tem um discurso desde muito tempo bem forte contra Comando Vermelho, Terceiro Comando. PCC não tem no Rio de Janeiro, mas é uma facção criminosa que tem que ser combatida da mesma forma. Mas é uma facção que tem em São Paulo, na área deles. Então, quando eles falam isso, que tem que combater as facções criminosas, mas eu vejo internamente que eles têm conluio com pessoas que publicamente eles falavam que eram braços do PCC, e aí eu posso citar nominalmente aqui, porque eles falavam isso. Eles falavam abertamente que o Ricardo Nunes era corrupto e um braço do PCC. Eles sempre falaram que o presidente da Câmara Municipal, naquela época, o Milton Leite, era um braço do PCC. E hoje, eles têm uma subprefeitura e eles pararam de bater no Ricardo Nunes. O Milton Leite, eles sempre tiveram cargos dentro do gabinete do filho do Milton Leite, dentro do União Brasil. Então, eles vendem para a população, em público, um tipo de discurso que internamente não é verdade. Entendeu? Aí, por exemplo, sobre uma coisa que me afastou muito do MBL, é esse discurso que eles botam para fora para os militantes, que eles guerreiam, vão guerrear com todo mundo, só que internamente eles não fazem isso. Então, por exemplo, eu não podia ter contato com ninguém da política de fora do MBL, PL, qualquer partido. Do momento que eu saí do MBL, eu conheci muitas outras pessoas. Uma pessoa que eu tenho muito contato hoje é uma pessoa muito grande no PP. Muito grande no PP. E aí, recentemente, quando o PP ele desembarcou da campanha do Douglas Ruas, aqui no Rio de Janeiro, e do Flávio Bolsonaro, eu conversei com ele para saber o que estava acontecendo. E ele me falou que já está sendo meio que dito que o Lula deve ganhar e eles não querem ficar sem ministério, e por isso eles estão pegando uma neutralidade, estão se posicionando com neutralidade para garantir os ministérios lá na frente.